A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson Amorim, estou aqui nesse momento para compartilhar com você uma palavra bíblica. Eu queria compartilhar com você uma reflexão que eu fiz dos elementos que compõem o Pai Nosso. Jesus ele estava no Monte das Oliveiras, passando uma mensagem para os seus discípulos, quando ele começa a falar a respeito da oração. Ele mostra como era um modelo de oração dos fariseus e dos religiosos e passa a ensinar como era que os seus discípulos deveriam orar, como eles deveriam se dirigir a Deus. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido esse texto ou ouvido essa oração. Jesus ele vai dar aos seus discípulos um modelo de oração que ele não deveria ser seguido apenas como um mantra, repetido várias vezes. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está mostrando para os seus discípulos os elementos essenciais da oração. E eu quero rapidamente aqui mostrar para você quais são esses elementos que, na minha reflexão, eu encontrei na oração do Pai Nosso. Então, acompanhe comigo o início do verso 9. Jesus vai dizer assim: portanto, vós orareis assim. E o primeiro elemento da oração que nós encontramos na oração do Pai Nosso é exatamente esse: Pai Nosso que estás no céu. Eu aprendo que com essa frase, com essa afirmação, Jesus está ensinando os seus discípulos que a oração, diferente do que ele acabara de dizer em relação à oração dos fariseus, dos religiosos, a oração ela não é algo mecânico, ela não é algo frio. A oração é um ato do homem para com Deus que envolve intimidade. Por isso a oração ela começa com a expressão Pai Nosso que estás no céu. Ela vai remeter e vai usar a palavra Abba, que nós conhecemos muito bem, que está escrito, que o apóstolo Paulo ele vai usar essa palavra em um outro texto, lá em Romanos, capítulo 8, no verso 15, eu vou compartilhar aqui com você, que vai dizer assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A relação que nós temos com Deus é uma relação de um pai amoroso para com o seu filho. Nós fomos adotados, nós somos co-herdeiros de Cristo, das promessas de Deus. Então, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, ou quando nós fechamos os nossos olhos, ou em pensamento, aonde nós estivermos, nós entramos na presença de Deus em oração, nós temos que ter a consciência que nós estamos entrando na presença de um Deus que quer ser íntimo de nós. Então, a nossa oração ela deve ser uma oração que parta do nosso coração, nós devemos abrir o nosso coração, nós devemos ter uma relação de filhos para com o Pai. Então, a oração ela já se inicia tirando aquela coisa mecânica da religião e implantando um relacionamento verdadeiro entre Pai Celestial, Pai que está no céu, e os seus filhos, que foram escolhidos por Ele através de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro elemento da oração, intimidade. O segundo elemento da oração diz assim: santificado seja o teu nome. Então, nós vemos que a oração, por ela ser um ato de intimidade para com Deus, nós entramos na oração e uma das primeiras coisas que Jesus ensina aos seus discípulos a fazer na oração é adorar. Toda a oração, ela começa com adoração. Nós não podemos entrar na presença de Deus e simplesmente começar a pedir ou repetir uma oração de uma forma mecânica. Não, é um excelente momento para nós entrarmos na presença de Deus e falar com o nosso Deus e dizer: Deus, Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és tudo para mim. Abrir o coração e adorar a Deus. A oração é um ato de adoração. Pegue a palavra adoração. O que tem dentro da palavra adoração? A palavra oração. Então nós aprendemos com isso que oração e adoração são coisas que sempre andam juntas. Segundo elemento da oração do Pai Nosso: adoração. Terceiro elemento da oração do Pai Nosso que eu aprendi é em relação à vontade de Deus. Perceba
ao versículo 10, como que ele começa? Venha o teu reino. Né? É um pedido para que o reino de Deus, né, a vontade de Deus, as promessas de Deus, ela se cumpra. Então, oração não é uma coisa que vai nos remeter somente ao que nós queremos. Na verdade, ela vai ser remetida a colocar em primeiro lugar a vontade de Deus e não a nossa. E aí nós aprendemos sobre a vontade de Deus. E nós aprendemos ainda dentro desse versículo um outro elemento da oração, que é a obediência. Nós oramos para que a vontade de Deus ela seja feita. Deus é soberano. Agora, ele vai dizer na sua oração, ele vai usar a seguinte frase: seja feita a tua vontade, tanto na terra como é no céu. No céu, Deus ele é obedecido de uma forma perfeita e plena. Os anjos, arcanjos, querubins e seres celestiais, eles obedecem a Deus de uma forma perfeita. E agora nós precisamos usar a arma da oração para que o nosso coração e a nossa vontade estejam conciliados com a vontade de Deus. O que Jesus está querendo dizer isso? Que nós precisamos buscar na oração a força, a graça, a capacidade de que o meu coração deseja seja aquilo que Deus quer me dar. Então é a equiparação entre a vontade de Deus e a minha vontade. E com isso eu aprendo o quarto elemento, que é obediência. O quinto elemento da oração que eu devo buscar é o elemento em que das nossas necessidades. Agora Jesus vai dizer que os discípulos eles precisam pedir ao Pai que ele supra as suas necessidades quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceberam um detalhe? Até agora, os 4 elementos que nós trabalhamos, ele está focado em Deus. Até o momento, não há nenhum pedido expresso para algo que é nosso. Mas agora, nós podemos dizer que o Pai Nosso vem antes do pão nosso de cada dia. Né? Antes do pão nosso de cada dia vem o Pai Nosso. E ainda que Deus saiba quais são as nossas necessidades, Jesus está ensinando que nós devemos ir até Deus e pedir a Ele aquilo que nós necessitamos e Ele irá suprir as nossas necessidades mais básicas. E esse é o quinto elemento da oração, as nossas necessidades. O sexto elemento é um elemento muito importante, talvez seja na oração a única exigência que haja e a mais importante talvez de todas, que é o elemento da piedade. Porque lá no verso de número 12, Jesus vai dizer o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oração é algo que nos liga a Deus. Oração sem vida, oração sem prática, oração sem piedade é mera reza, é mera repetição. Para que as nossas orações sejam agradáveis diante de Deus, é necessário que a minha relação com Deus esteja plena, esteja perfeita, mas que a minha relação com o meu próximo também esteja perfeita. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso socorrer, eu preciso respeitar, para que quando eu dobrar o meu joelho, as minhas orações elas sejam agradáveis a Deus. E o último e não menos importante elemento que eu aprendi com o Pai Nosso é a questão da dependência. Somos totalmente dependentes do favor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. No último versículo do Pai Nosso, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orar da seguinte forma: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez vemos aqui, né, que Jesus está ensinando aos seus discípulos a seguinte coisa: nós estamos em um reino, nós precisamos andar verdadeiramente dentro das regras que esse rei impôs para esse reino. Nós precisamos lutar contra as coisas do mundo, vencendo a tentação pelo poder que Deus nos deu, a capacidade, lutar contra as provações para não negar o nome de Cristo em meio a elas, mas Ele nos ensina que essa força, essa graça capacitadora, nós recebemos ela através da oração. Quando nós pedimos a Deus a graça, a força, Ele nos ajuda a passar pelas provações, pelas privações e principalmente a glorificar o nome dEle no momento das tentações. E o Pai Nosso termina com o quê? Com adoração. Ele vai falar, né? Ele vai reconhecer que o reino e o poder e a glória são de Deus para todos sempre.
Então nós aprendemos aqui e vimos aqui e refletimos sobre os 7 elementos da oração. Que Deus possa aplicar essa palavra na sua vida e que a nossa oração diante de Deus possa ser uma oração agradável e que assim venhamos a crescer na presença de Deus e que Deus abençoe a sua vida.